Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa escola dominical e agora é a nossa última escola dominical do mês de agosto e nós separamos aí esses 3 últimos domingos para refletirmos um pouco sobre a nossa tarefa missionária, não foi isso? Nosso privilégio missionário. E hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui, um texto bem conhecido, mas que a gente sempre tem que estar recorrendo a ele para nos lembrar dessa tarefa que nós temos, que ao mesmo tempo é um privilégio, é uma honra para nós. Então, é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 até o 20, que fala sobre a grande comissão. Nós vamos fazer uma breve reflexão nessa manhã de escola dominical sobre esse texto. Então, Mateus capítulo 28, versículos 18 até o 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que promessa preciosa do Senhor Jesus para as nossas vidas. Então vamos fazer uma oração. Se você puder fechar os seus olhos, agora nesse momento, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, para que a gente nunca desista desse privilégio que nós temos, que é de levar a boa nova de Cristo Jesus. Eu sei que em determinados contextos a coisa se torna mais difícil, determinadas pessoas são mais duras, né? Algumas são indiferentes, outras não estão muito interessadas, mas a gente sabe, né, irmãos, que eles não sabem o que eles fazem, não sabem o que eles dizem. Para nós é um privilégio, ainda que a gente tome a porta na cara, ainda que a gente seja recusado, isso, a mensagem que nós estamos levando, mas a gente está levando a mensagem de vida, a boa nova de Cristo Jesus. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele nos concedeu esse privilégio tão precioso de poder fazer a obra dEle, para a glória e honra dEle. Feche os seus olhos então e oremos nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, agradecemos ao Senhor por essa escola dominical que o Senhor nos concede a oportunidade de participar. Quando estamos aqui para estudar a Tua Palavra e oportunamente fazemos uma reflexão sobre a nossa tarefa missionária, evangelística, testemunha. E queremos Te agradecer, Senhor, por este tão grande privilégio. Que o Senhor nos ajude para que verdadeiramente o nosso testemunho, quer seja através das nossas palavras ou através das nossas ações, possam testificar a glória do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Vivemos tempos muito difíceis, tempos de uma profunda indiferença das pessoas, de um profundo racionalismo, onde as pessoas estão buscando a compreensão, a solução de todas as coisas por intermédio da razão. E muitas vezes isso faz com que elas excluam a pessoa do Senhor de suas vidas. Vivemos em um país de muita religiosidade, onde temos uma pluralidade muito grande de religiões, mas são religiões que não reconhecem o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, pois Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, ó Pai, tem misericórdia de nós. Nós fomos, pela Tua graça, resgatados pelo Senhor por intermédio de Cristo, e agora somos enviados em nome dEle para proclamar essa boa nova que um dia experimentamos. Dá-nos sabedoria, prudência, diligência, zelo
em fazer a tua obra. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, um dos aspectos que nós podemos observar aqui é a grande comissão, ou seja, é a convocação que Jesus nos faz para o nosso testemunho cristão. E aí, quando a gente fala sobre missões, sobre evangelismo, inclui tudo, né? Qualquer coisa que nós fizermos como cristãos, na obra do Senhor, nós estamos testemunhando a glória de Deus. Então aqui, Jesus nos comissiona para que o testemunho cristão faça parte natural das nossas vidas como cristãos. Ou seja, é próprio da natureza do cristão testemunhar o Evangelho, vivendo-o e proclamando. Não é verdade? Então Jesus está falando aqui sobre isso. Diz assim, quando Jesus aproximou dos seus discípulos, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos, ensinando, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui nós vemos algumas características dessa comissão de Jesus que nos ajudam a termos mais disposição, mais entusiasmo, mais compromisso em testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho Salvador. E aí, a primeira coisa que nós podemos observar aqui, né, é que isso faz parte natural da vida do cristão. O cristão não tem outro discurso, o cristão não tem outra atitude, a não ser que ele opte por viver de uma maneira diferente, conforme recomenda o Evangelho. Mas uma ética cristã, de acordo com o verdadeiro Evangelho, é uma ética cujo discurso é um discurso contrário ao mundo, é o discurso do céu. E o discurso do céu não só anuncia os valores celestiais, mas também anuncia a salvação em Cristo Jesus, a solução que Jesus Cristo veio trazer para o homem pecador, entre os quais nós estávamos incluídos, não é verdade? E então, isso faz parte da nossa natureza cristã. Por isso, o texto aqui começa assim dizendo: ide, né, o versículo 19, ide. Os estudiosos defendem que aqui a palavra ide é um imperativo, uma forma imperativa do verbo ir, né? Como Jesus estivesse dando uma ordem: vá, ide pregar o Evangelho, vá, prega o Evangelho. Né? Mas os estudiosos defendem que isso aqui também cabe o sentido de, como se Jesus estivesse dizendo assim, fique claro que o ide não está errado a tradução. É apenas que as palavras, às vezes, comportam um outro significado que ajuda a gente entender, de fato, o que a gente precisa fazer para obedecer ali, para seguir aquela regra, aquela norma. Então, alguns estudiosos defendem que não só a ideia imperativa, mas também uma ideia de, a gente chama de gerúndio, de particípio, né? Ou seja, o sentido seria indo numa evidência, né? Isso é uma implicação de que nós estamos sempre indo, né? Ou seja, então o cristão ele sai e ele vai, e aí inclui os nossos movimentos diários, o seu trabalho, a escola, em casa, a vizinhança, os amigos, as diversões que você tem. Quer dizer, à medida que você está movimentando, e você está indo, não é isso? E aí não é só aquela tarefa oficial, quando eu vou fazer a obra do Senhor, que eu saio para um trabalho da igreja, ou que eu sou comissionário para fazer missões em outro país, enfim, mas é o nosso dia a dia. Então isso traz uma implicação assim mais pessoal para nós, mais diária, não é isso? Então, ou seja, a obra do Senhor não é feita como uma agenda que nós temos durante o nosso dia, mas ela é feita durante todos os momentos das nossas vidas. Então, como Jesus dissesse, como se ele dissesse, todos vocês estão indo. É o fato de que nós fomos enviados mesmo, é isso? Convertemos, aí agora mesmo que a gente esteja plantado em um lugar, a gente é um enviado do Senhor, enviado do céu, está ali falando em nome do céu, proclamando os valores do céu. Então, quando Jesus diz indo, isso é característico da nossa natureza salva, do cristão, da personalidade do cristão, não é isso? E aí agora,
ele vai trazer mais orientações que nos ajudam a compreender aí o nosso papel. Então ele diz que na nossa tarefa missionária, ele não só falou sobre essa natureza dela, isso que faz parte do nosso dia a dia, mas depois ele vai nos falar sobre a extensão. É um eco, né, um paralelo lá de Atos 1:8, quando Jesus fala para os seus discípulos que eles estariam em Jerusalém, mas era até os confins da terra, tanto em Jerusalém como até os confins da terra. Esse é o desejo do Senhor. E aqui Jesus se refere aos seus discípulos dizendo, se dirige aos seus discípulos dizendo: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É isso, a parte A do versículo 20. Então aí mostra a extensão da nossa obra, né? E aí nós temos esse compromisso, não é só com a nossa rua, com o nosso lar, porque alguns de nós têm parentes que ainda nem são cristãos, não é verdade? Então, às vezes a nossa tradição religiosa não é evangélica, como é o meu caso, os irmãos já sabem. Então, tenho muitos parentes e às vezes vou visitar minha mãe, por exemplo, né, e estou conversando com ela do evangelho. Então aqui, mas a minha tarefa não é só ali na minha casa. A minha tarefa é até os confins da terra. Então ele faz: ide, fazer discípulos de todas as nações. E aí o detalhe que a gente sempre ouve, que a gente nunca pode esquecer, né? Nações aqui não é um país, segundo os estudiosos da missiologia, não é um país nos moldes como nós temos hoje. Nesse sentido aqui, por exemplo, o Brasil não é uma nação. O Brasil é um país, mas ele não é uma nação. Por quê? Qual que é o sentido aqui de nações? É de etnias, de povos. E o Brasil tem muitos povos. O Brasil tem nações indígenas, tem nações africanas, isso, tem comunidades, nações estrangeiras. Então o Brasil tem muitos povos que precisam ser alcançados. Comunidades ribeirinhas, que ainda a região aí do norte, nordeste não foram alcançados ainda. Então o desafio nosso é muito grande. E além dessa pluralidade, dessa diversidade de nações, aí isso traz alguns desafios tremendos sobre nós, né? A gente pode alistar alguns. Por exemplo, a questão da língua. Como é difícil aprender uma outra língua. A maioria dos missionários, e a gente que estuda um pouco também, a gente sabe que a gente conseguiu aprender alguma coisa é porque Deus nos iluminou. Não é a capacidade da gente. Se eu consigo entender isso aqui que está escrito, não é porque a gente é capaz. É porque se o Senhor não tivesse tido misericórdia, tem hora que você está estudando um texto ali, você vê claramente o Espírito de Deus agindo de forma miraculosa e te dá uma luz, você não está entendendo nada. Então, até mesmo quando a gente tem a perspectiva secular sobre o estudo de uma língua, é o Espírito de Deus que acaba nos capacitando para aprender. Então, muitos missionários comentam que eles não tinham a menor possibilidade de aprender aquela língua, não tinham a menor facilidade, a dificuldade tremenda. De repente, Deus trata, providencia beijo para que a pessoa aprenda, porque o Senhor queria que aquele irmão, aquela irmã estivesse em determinado lugar. Então, o primeiro desafio da língua, difícil de aprender. Outra coisa em relação à própria língua, existem povos ainda que não tem nada escrito. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa orar por isso, irmãos. É dificílimo. Como é difícil trabalhar com a gramática e com o dicionário, que alguém já elaborou. Agora imagine você se encontrar num lugar onde primeiro você vai ter que aprender a língua. Como que eu falo essa palavra? Como que eu descrevo essa ação? Aí o falante nativo vai dizer para você na língua dele, aí o missionário, o tradutor, o linguista anota aquela palavra. Olha só o tamanho do nosso desafio. Tem mais. Por isso que eu estou fazendo questão de alistar isso dessa manhã. Então, olha o tamanho do desafio. Então, ele anota aquilo ali, depois ele vai ter que sentar e imaginar como é que ele vai usar um alfabeto para poder simbolizar aquelas palavras. Depois criar um dicionário, não é? Porque, por exemplo, ele olha, vamos dizer assim, para uma árvore, pergunta o nativo como que ele chama aquele objeto. Aí o nativo dá o nome. Ele tem que anotar aquilo, isso, e colocar a definição. Então, vamos dizer, tem uma palavra lá, ele vai escrever. O que é isso? É aquela que nasceu, que tem folhas, que é grande, assim por diante. Que vai ser diferente de uma grama. Então, tudo isso. Depois ele tem que criar uma gramática.
É isso? A gramática cria junto com o dicionário. A gramática vai explicar como são as estruturas. Algumas línguas a dificuldade é muito grande, nem estrutura direito eles têm. Então, como que é aquela estrutura, como que ele usa as ações, os verbos, no passado, no presente, no futuro, o sujeito, o objeto da frase, tudo isso. Né? Depois tem a questão do clima, da cultura, a alimentação. Há certos lugares que as pessoas alimentam de coisas que, para a gente, é dificílimo a gente conviver com isso. Como é que você vai alimentar, por exemplo, come animais que a gente tem aversão a eles, né, em termos de alimentação, mas o missionário acaba tendo que alimentar para poder não causar escândalo. Então essas dificuldades ali, as práticas culturais, então as coisas mais absurdas. Eu me lembro do testemunho de um missionário, ele chegou em determinado país, não tinha muito conhecimento da cultura, e para poder mostrar, era a prática dele, mas entendeu que aquilo iria mostrar, abrir mais o coração dos nativos. Ele saiu de braço dado com a esposa para ir até uma feira naquela cidade pequena no interior daquela nação, daquele povo. E aí, até então, o povo daquela cidade tinha dado certa atenção para ele e para a palavra dele. Depois que viram aquela cena, nunca mais olharam para a cara dele. Porque na cultura daquele povo é um absurdo o marido sair de braço dado com a esposa. As mulheres acham desrespeito e os homens acham que diminui o homem. Então, para você ter uma ideia, quer dizer, para nós isso é um privilégio, poder sair com a esposa, abraçado, de braço de mão dada para a rua, os dois juntos. Né? Lá é um absurdo, culturalmente falando. Aí, outras coisas também que acontecem, a dificuldade muito grande. Outro detalhe, alguns países fica um custo altíssimo para manter o missionário. Então, às vezes, determinados países aí do Oriente, por exemplo, onde a moeda às vezes tem um certo valor, fica caríssimo para que a igreja possa manter o missionário. Mas lá tem pessoas que precisam ouvir o evangelho. Né? E aí, por último, eu queria deixar para você pensar, talvez a mais desafiadora de todas, as perseguições. Então, seja, perseguições ao evangelho. Então, para que o evangelho possa chegar até os confins da terra, todas as nações, nós temos que enfrentar isso. Existem perseguições de todo tipo, perseguições morais, perseguições sociais, perseguições físicas. Então, existem países que é radicalmente proibido falar no nome de Jesus. Então, os missionários têm que ir para aquele local, agir ali com toda cautela, não podem se manifestar, porque senão a boca deles é calada. Não é isso? É uma questão de prudência, de sabedoria para poder anunciar o evangelho. Senão são presos, perdem a oportunidade de fazer um trabalho. Geralmente entram como profissional liberal, fazem um trabalho social e ali vai pregando o evangelho, para que o evangelho possa chegar àqueles povos que é proibido, sob pena de prisão, em alguns casos até pena de morte, como muitos missionários já foram mortos. Isso, amados, é o oficial. Mas existe um lado da perseguição que é pior, que é a perseguição informal, ou seja, a cultura daquele povo favorece isso. Então, se uma determinada família, de um determinado povoado, de um certo povo que segue uma outra religião, chega um missionário para pregar o evangelho e alguém ali mata aquele missionário, aquilo é como nada, é normal, como já aconteceu várias vezes. Então, a missão Portas Abertas, que é uma instituição que atua exatamente em países de perseguição, que avalia os índices de perseguição, não é isso? E aí você já sabe que continua no top, no ranking, top da lista Coreia do Norte, e aí vem aqueles países de crença muçulmana, lá mais para o Oriente, Afeganistão, Paquistão, esses países. E países onde há guerrilhas, como esses países da América Latina, também a perseguição é muito grande. Né? O comunismo os países já não tem mais o bloco comunista, como era a União Soviética, então já não tem tanto, mas também era um centro de perseguição terrível aos cristãos. Muitos cristãos foram mortos. Então a missão Portas Abertas, que é norte-americana, na verdade o nome é Open Doors, né, Portas Abertas em português, já nos informou, não é isso, que a cada 5 minutos um cristão é assassinado no mundo. Aí você imagina o que é isso, quer dizer, durante a nossa reflexão aqui sobre essa tarefa, quantos já foram mortos? Quantos foram presos? Né? E aí isso provavelmente é uma estatística, porque está baseado no oficial e o não oficial, que as pessoas matam lá no interiorzão, lá que não tem nem comunicação, mas que o missionário sabe que existem
pessoas ali, ele vai para levar o evangelho, e aí então, às vezes é assassinado e assim por diante, não é isso? E não é contabilizado oficialmente aí naquele governo, naquele país, mas a Junta de Missões tem essa informação. Mas só para nos mostrar essa dificuldade. Então, às vezes, quando nós falamos sobre a questão de tradução da língua, existem várias línguas no mundo que ele não tem nada escrito, são chamadas de línguas ágrafes. Né? Essa palavra ágrafe literalmente quer dizer não escrita. Né? E aí então, às vezes o missionário leva 40 anos para poder, ou mais, 50 anos, para poder conseguir traduzir, criar uma gramática, um dicionário, aprender a língua, e trabalha, às vezes converte 10 pessoas, 15 pessoas. Então é um trabalho que, nos moldes da nossa modernidade, é um trabalho sem fruto. Isso, porque as pessoas querem números, querem riqueza, prosperidade, e aí o missionário trabalha ali, às vezes passando necessidade, dificuldades, privações, doenças. Reverendo Ronaldo Lidório, que é missionário chegado nosso, aí do nosso meio, amigo, já sofreu tanto, com tantas malárias, tantas tuberculoses que ele já teve lá na África, agora na Amazônia, pegou Covid, e Deus vai preservando ele, a esposa, os filhos. Então, assim, o missionário passa por tudo isso, essas dificuldades, sofrimento, mas é por amor à obra de Deus que está ali fazendo o trabalho, certo? E aí você tem que lembrar o seguinte, missões não é só aqueles que vão lá, né? Missões também é feita aqui onde você está plantado. Então o nosso coração precisa arder exatamente pela a paixão pelas almas. Então, ainda que você nunca tenha ido na África, nunca tenha ido lá na Oceania, que é lá Austrália, Nova Zelândia, nunca tenha ido nos países comunistas, como a Rússia, aqueles países muçulmanos lá como Arábia Saudita, Iraque, Afeganistão, Paquistão, ainda que não tenha ido à Índia, que é uma outra crença religiosa, que é o hinduísmo, mas ido fisicamente, ou seja, comprar uma passagem, tomar o avião, chegar até lá, mas aqui você está indo através dos missionários que estão lá. Então nosso coração tem que arder aqui de paixão para poder chegar até lá, naqueles países distantes. Não é isso? Os irmãos estão lá, mas Deus selecionou alguns para que estivessem aqui dando suporte em oração, em apoio moral, espiritual, em apoio financeiro, e, enfim, tivesse, não é, essa disposição, essa paixão missionária. Então, ao ficar aqui, agir como missionário, nós estamos indo juntamente com os missionários. Então nós temos aí muitos desafios. Por exemplo, pastor Carlos Quintanilha está chegando aí mês que vem para estar trabalhando aqui. Ele mesmo já reconhece que com essa pandemia vai ser muito difícil estar aí visitando as igrejas, participando, não é isso? Mas está vindo fazer o seu trabalho. Então, ele mesmo reconhece, nós queremos que o próprio Deus reconhece que nós estamos lá com ele trabalhando, fazendo a obra do Senhor, porque a gente está ajudando. Então, quando você doa uma cesta básica, uma parte da cesta básica, que você pode doar, uma roupa, como você tem feito, você está lá no Alagoas evangelizando. Alguns dos nossos irmãos já foram lá, não é isso? Alguns, a maioria não foi ainda, mas a gente, aqui nós estamos lá. Quando você está orando por ele, você está evangelizando lá também, você está lá. Às vezes, uma vitória que ele teve lá, mas a família, os irmãos, um livramento, é por causa da sua oração. Você levantou, Deus tocou no seu coração para orar por ele, você nem tem motivo. Isso, orou porque tem costume de orar, mas ora e o livramento vem. Isso é fazer missões. Então, irmãos, é isso que nós temos que nos conscientizar. É isso, a gente doar aquilo que a gente puder. Então, aproveitando a oportunidade, está aí esse desafio que nós já enviamos dos grupos, né? O pastor Carlos Quintanilha tem um trabalho social muito significativo, muito importante para aquelas pessoas do Nordeste. A gente não sabe o que é a dificuldade que eles enfrentam, a gente tem noção, a gente não sabe o que é passar a dificuldade que eles passam, porque nós vivemos aqui mesmo a dificuldade, mas a gente está na abastança em relação a outros povos, a outras realidades sociais, não é isso? Ainda que a gente seja pobre, seja assalariado, mas mesmo assim nós estamos vivendo na abastança em relação a outros povos que a gente sabe que existe, que a gente conhece. Então lá a dificuldade é muito grande. Então faça um propósito, eu faço aqui esse apelo a você, doe uma cesta, você pode depositar, né, pode nos procurar e fazer a sua oferta, depositar na conta dele, tem a conta, a gente pode passar a conta para você, pode depositar, pode passar para nós,
porque isso é muito importante para aquele povo. E não só você que é da igreja, mas eu quero fazer esse apelo para você também que está nos assistindo, tem sintonizado conosco sempre. Eu sei que muitos dos amados estão aí, irmãos nossos de outras igrejas, amigos nossos que até professam outra fé, mas que têm nos dado a honra, o privilégio de estar nos assistindo também. Então eu queria fazer um convite para você, um apelo, né? Ajude também, você pode passar uma mensagem para nós, ou pode nos ligar. É isso que a gente está empenhado. A gente sabe que esse ano a tarefa vai ser mais difícil, pastor Carlos. Todo ano nós ajudamos, alguns irmãos da igreja dispuseram a ajudar, né, com alguma cesta. Talvez você não pode doar uma cesta inteira, doe meia cesta, faça a sua parte, coloque a sua assinatura aí nesse projeto abençoador e abençoe vidas. Você não pode comprar cestas, doe dinheiro, R$10, R$15, R$20, você pode doar mais cestas. Ele fez um desafio que eu já passei para os irmãos, que o alvo era que cada irmão doasse 5 cestas, alguns estão doando 5, você não pode doar 5 cestas, doe uma, não pode uma, doe meia, mas doe, não deixe de envolver. Para Deus não importa a quantidade, Deus importa é a disposição, a disponibilidade para a gente envolver nesse trabalho. Então percebeu aí como que a gente pode fazer missões? A gente pode muito, então ore, continue orando. Você tem aí o privilégio de orar por alguns missionários que nós somos parceiros, você tem o privilégio de estar contribuindo também, e isso tem ajudado grandemente os nossos missionários. É assim que a obra do Senhor vai sendo realizada. Por quê? Aí a nossa última parte aqui dessa palavra de Jesus. Porque é o detalhe que nós vemos aqui no versículo 18 e no final do versículo 20. Diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ou seja, a Jesus. E ele diz assim no final: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, amados, a obra missionária tem sucesso, a obra evangelística tem sucesso, né? É exatamente porque Deus está nesse projeto. Quando nós nos dispomos a sermos fiéis, quando nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor, nós contribuímos para que o Evangelho possa chegar, porque Deus nos usa como instrumentos dele, mas a glória é toda dele. Na verdade, é ele que está agindo, é ele que nos move a pregar o Evangelho, é ele que coloca o nosso coração à disposição para ir, ele que coloca nos nossos lábios as palavras certas, é ele que move o coração do pecador para entregar a sua vida a Cristo, é ele que move as circunstâncias para que o Evangelho seja pregado, e aí nós vemos então que o Evangelho vai chegando até os confins da terra, quando então ele virá, e aí virá o fim. Então esse é o privilégio que nós temos. Nós não estamos sozinhos. É o Senhor que vai abrindo portas. Às vezes você prega o Evangelho para alguém e parece que não deu fruto, não é verdade? Você não colhe. Às vezes é alguém que vai colher. Muitas vezes nós estamos colhendo o Evangelho, falamos do amor de Deus para alguém, a pessoa converte, mas não é aquela semente que está frutificando, é uma semente que alguém frutificou lá atrás, por alguma razão, é agora que ela está frutificando. Porque a glória de Deus, a obra de Deus, é Ele quem faz a sua obra, nós somos apenas instrumentos para a realização da sua obra. Deus estará conosco sempre, não importa as circunstâncias, não importa o tamanho do desafio, Deus vai sempre estar conosco. Os grandes livramentos acontecem e são grandes aos nossos olhos apenas, porque no coração de Deus, assim como ele livra alguém de ser assassinado por uma autoridade daquelas que perseguem o cristianismo, alguém de ser consumido por uma tragédia daquelas que às vezes acontece aí, explosões, terremotos, é esse mesmo Deus que nos livra às vezes de tropeçar e cair e machucar uma unha. Esse mesmo Deus que nos livra às vezes quando estamos cortando alguma coisa na cozinha para o almoço, da faca amolada passar no braço e dar um corte. Esse mesmo Deus que nos livra dessas coisas que aos nossos olhos são simples, mas aos olhos de Deus é fruto do cuidado dele. Então nós temos essa companhia bendita do Senhor sempre conosco. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está conosco. Isso, e Ele está conosco sempre até a consumação dos séculos. Então você nunca está sozinho. Você nunca está sozinha. Nós nunca caminhamos sozinhos. Deus vai estar sempre conosco. Se nós pecamos, se nós erramos, Ele corrige. Se nós andamos da maneira correta, Ele nos exorta em frente. Mas nós precisamos ter essa disposição
para continuar fazendo a obra do Senhor. Então, o desafio para nós essa manhã é que a gente pense sempre nisso, né? Eu sempre costumo fazer um questionamento para mim mesmo. Jesus disse que quando o evangelho chegar até os confins do mundo, aí virá o fim. Então virá o fim. Então eu pergunto, se depender de mim, quando é que o evangelho vai chegar até os confins da terra? E aí, cada um de nós, no exercício do seu ministério, vai contribuindo para que o evangelho possa chegar até os confins do mundo, até os confins da terra. Então, ore pelos missionários. Você que já tem orado, não desista, continue orando, ore. Nós recebemos um vídeo da nossa junta de missões, colocamos aí no grupo para os irmãos observarem, apreciarem. E você pode observar, é um vídeo sobre o nosso irmão missionário que está indo para Portugal, com a família. E você pode observar que no final do vídeo tem uma estatística, eu chamei até a atenção dos irmãos. Essa estatística mostra o número irrisório de conversões na Europa. A Europa, não vou dizer que foi o berço do cristianismo, e o cristianismo nasceu em Jerusalém, que é a Ásia. Mas a Europa foi o veículo que conduziu o cristianismo, é isso, até onde ele chegou aos nossos dias. Foi via Europa. De lá vieram os missionários, a maioria deles. De lá veio os movimentos reformadores. E de lá veio os movimentos de estudos teológicos, tudo da Europa. E veio. Hoje, a Europa está precisando ser evangelizada. As pessoas preferem o secularismo, o ateísmo. As pessoas não querem saber de Deus. Na filosofia moderna, amados, não há lugar para o divino. A razão humana é que prevalece. O homem é capaz de todas as decisões, de todas as soluções da sua mente. Não é isso? Mas não há lugar para Deus, o Deus verdadeiro revelado em Cristo Jesus. Não há lugar para o divino, ou seja, para a religião, ainda que não seja o verdadeiro cristianismo, mas a prática religiosa. As pessoas vão se tornando cada vez mais materialistas, secularistas e distantes do Evangelho. Então é preciso que a gente atente para isso. O seu vizinho precisa de Jesus, seu familiar precisa de Jesus, aquele cidadão das Minas Gerais precisa de Jesus, aquele cidadão brasileiro precisa de Jesus, mas aquele cidadão que habita lá em outros países distantes precisa de Jesus. E a gente, com a garantia da companhia do Senhor, do sustento do Senhor, nós temos o privilégio de fazer isso. Indo para as terras distantes, não é isso? Ou orando, intercedendo e contribuindo e dando aquele apoio moral. Portanto, passe uma mensagem para o seu missionário, alguém que você teve contato, ou se não tem, procure agora ter um contato. Dê um alô, diga, olha, estou orando por você, que bênção, Deus abençoe, continue firme, não desanime. Às vezes uma palavra dessa vale mais do que muita coisa, amados. Quando a gente a coisa está difícil, alguém chega, não desanime, vá em frente. Deus é contigo, não precisa desanimar. A gente é um renovo para a vida da gente. Então pense nisso, quanto você pode fazer, porque essa é a nossa tarefa, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio que Jesus nos comissionou. Ele não precisaria de nós, ele poderia fazer a sua obra sem a minha colaboração, sem a sua colaboração. Ele mesmo poderia, num piscar de olhos, fazer com que o mundo voltasse, as pessoas voltassem. Mas ele escolheu essa metodologia e nos incluiu nesse privilégio glorioso. Então que o Senhor nos abençoe nesta manhã de escola dominical, que abençoe a você, pense nisso. Mês de missões é o mês de, mês de agosto é o mês de missões que a Igreja Presbiteriana celebra as missões, ela faz missão o ano todo naturalmente, mas é uma lembrança de que a igreja chegou ao Brasil por causa do mover de Deus no coração de um jovem chamado Ashbel Green Simonton. Um dia, sentado na sala de aula do seminário lá nos Estados Unidos, ele ouviu um doutor da igreja, Dr. Charles Rod, pregando sobre a tarefa missionária. Aquilo inflamou seu coração de tal maneira que ele veio parar no Brasil, obedecendo ao mandato do Senhor. E aí, o resultado é que nós estamos vendo aí aonde o Evangelho chegou, e nós temos certeza que ele vai chegar muito mais além. Que Deus abençoe a você, fique firme, seja fiel, não desanime, mesmo em tempos de pandemia, mas mostre não o tamanho da pandemia, nem o tamanho da sua capacidade de enfrentá-la. Mas, como a gente costuma dizer, mostre o tamanho do Deus que você serve. Que todos nós sejamos assim, que a gente possa mostrar de fato
quem é o Deus que nós servimos e permanecer firmes para a glória e honra dele. Feche os seus olhos se você puder. Vamos orar, encerrando a nossa lição dessa manhã. Senhor, te agradecemos por esta bênção de poder fazer a tua obra, de sermos parceiros com o Senhor na obra missionária. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos para que verdadeiramente nós possamos ter sempre disposição, motivação, entusiasmo para levar a tua obra adiante, para que assim vidas conheçam o amor de Jesus, vidas sejam salvas por intermédio de Cristo Jesus e o Evangelho possa chegar a todos os povos. E então Jesus virá para nos resgatar e nos levar para habitar com Ele por toda a eternidade. É em nome dele, Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Lembre-se disso. Deus abençoe você. Lembre-se disso. Ore, contribui, apoie, dê a sua palavra de apoio aos missionários, à obra missionária, para que o Evangelho possa de fato alcançar aqueles que ainda estão perdidos nas mais densas trevas. Que Deus abençoe você. Vamos agora para os passos finais da nossa escola dominical nessa manhã.